nossa escola dominical vai iniciar com o profeta Miqueias. Então, os nossos visitantes chegaram na aula inaugural do Miqueias. Pegar bem no comecinho, Miqueias. Vamos orar, pedindo ao Senhor quantos irmãos acham do Miqueias. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por este momento de estarmos na Tua casa, Pai. Pedimos, Senhor, que ilumine nossa alma, nosso intelecto e o nosso coração, para que compreendamos aquilo que vem de Ti, Senhor, aquilo que vem do Teu coração diretamente para nós. Te pedimos, Senhor, te agradecemos, mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem-vindo, irmão. Amém. Então vamos lá. Quem foi Miqueias? O autor que eu sigo, que eu estou seguindo aqui, o nome do autor é Richard J. Sturtz. Ele é teólogo e professor da Universidade Batista. Então, o prefácio dele. A semelhança de Amós, Miqueias surge do nada. Suas origens e formação religiosa são praticamente desconhecidas. Sua mensagem, porém, revela um profundo conhecimento de Deus e das exigências que ele faz a seu povo. Ao contrário de Isaías e Jeremias, que se encontravam frequentemente na corte de Jerusalém e na presença do rei, Miqueias não tinha ligação alguma com os líderes civis de Judá, muito menos com o rei. Todavia, sua mensagem dirige-se aos pecados deles e aos líderes religiosos que lhes davam cobertura. Exatamente a ausência de elementos específicos locais quanto a nomes e lugares que dá a profecia de Miqueias as qualidades que a tornam importante e aplicável nos nossos dias. Miqueias proclamou sua mensagem em alto e bom som num período de rápidas transformações sociais, no momento em que ocorriam profundas alterações na estrutura econômica de Judá. Estava surgindo uma nova classe de comerciantes e proprietários de terra, que lançavam mão de expedientes legais para enriquecer à custa dos que haviam sido tirados das áreas rurais e assentados nas zonas urbanas. Tanto os líderes civis quanto os líderes religiosos haviam se unido nessa nova classe de novos ricos para obter o que pudessem para si mesmos. Miqueias, entretanto, não se dirige unicamente às mazelas sociais. Pelo contrário, ele é holístico, ou seja, ele pega um todo. A essência de sua mensagem é que estes pecados sociais são cometidos contra Deus e contra sua lei revelada. De imediato, ele rejeita a alegação dos líderes de que o bem-estar econômico era a prova que Deus estava abençoando e de que se agradava deles. Não, Deus os julgará com severidade por terem voltado as costas a ele. Os pecados sociais que cometem são meros sinais de que rejeitam o Senhor. A profecia de Miqueias é particularmente importante para nós como povo de Deus. Oh, meu Deus, aqui. É o que eu disse, né? Tem horas que celular tá fogo. Os pecados sociais que cometem são meros sinais de que rejeitam o Senhor. A profecia de Miqueias é particularmente importante para nós, como povo de Deus, por nos permitir fazer uma análise profunda de nós mesmos e da nossa relação com Deus. Ela nos auxilia a avaliar melhor se estamos ou não agradando a Ele. A abordagem de Miqueias ajuda-nos a enxergar, através da interpretação superficial da nossa igreja, da nossa realidade e do nosso ser diante de Deus. Possa Deus usar de misericórdia conosco. Richard J. Sturtz. Vamos lá. Palavra do Senhor. Miqueias 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastitas, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém.
Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que dela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as tuas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou. A esse preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como os de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Elefra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã não pode sair, e o pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, a moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moreset-Gad, as casas de Aquizib serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva, tosquia-te por causa dos filhos que eram das tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. A gente olha assim e fala, nossa, que coisa terrível. Ele faz uma profecia aqui tremenda. E a gente repara que ele fala no feminino, porque ele fala para as cidades. Então aqui é um feminino que ele está usando. Então, as mulheres, por quê? Porque são mães. E são os filhos que estão entrando nessa promiscuidade. Ídolos, e uma série de coisas. Então as mães choram pelos seus filhos. Ou deveriam, aqui no caso, né? Faze-te calva, tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então aqui ele faz a profecia de toda a transgressão. Transgressão não era só da Samaria. Transgressão veio do reino do norte, desceu até o reino do sul, e todos estavam na mesma balaio, no mesmo balaio, na mesma barca. Todo mundo estava contra o Senhor, achando que estavam numa prosperidade, mas na realidade estavam transgredindo as leis do Senhor. E aqui no capítulo 2, ai dos opressores e gananciosos. Até o momento a gente não se identifica muito, mas nesse segundo capítulo parece que Miqueias está falando nos dias de hoje. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, não andareis altivamente, porque o tempo está mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca. Povo me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor, nem que, pela sorte lançando o cordel, meça possessões. Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó.
Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais contra as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos, ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundície que destrói, sim, que destrói dolosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade e mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, este será tal o profeta deste povo. Vamos lá. Aqui, ai daqueles, logo no primeiro versículo, ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e praticam mal. A luz da alva praticam. Gente, o que quer dizer a luz da alva? Ao amanhecer. Porque, em geral, a maldade se faz à noite, né? Os ladrões, tudo que fala aqui no Antigo Testamento, os ladrões vêm à noite. Aqui não, está descarado, à luz do dia. Logo de manhã, a gente já é roubado, já é assaltado de alguma maneira. Se cobiçam campos, os arrebatam. Ou seja, o indivíduo tem um poder, ele gosta do campo de alguém, ele vai lá e toma. Se casas, as tomam. Assim fazem violência ao homem, isto, e o pior disso, dentro do que eles chamam de lei. Ou seja, a lei do Senhor foi torcida, foi, como é que fala? Foi? Manipulada. Não era bem o termo, mas cabe. É manipulada. Quer dizer, eu tenho poder, eu quero alguma coisa, eu converso com outro que é juiz, então a gente faz uma lei ou usa determinados tópicos da lei que eu uso ao meu favor e eu tomo as terras dos outros. A gente fica pensando, né? Ora. Porquanto assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz. Ou seja, Deus não vai falar, não, vocês têm que mudar. Não, você fica como você está para ver como é que vai ser. É engraçado que o livro de Miqueias, ele não fala do arrependimento do povo. Ele não fala para as pessoas, olha, como os outros profetas, não, se vocês se arrependerem, a coisa vai mudar. Não, o juízo já está feito. Vocês vão continuar assim? Serviço de vocês não vai... O que é serviço? Cervical é aqui, ó. É esse osso aqui no pescoço da gente. Então, dura serviço. Você não abaixa o pescoço. Então, você é imponente. Você não se humilha perante o Senhor. Aquele sujeito que cai em pé. Ele não dobra o joelho. Ele cai em pé. Então, ele não se dobra na presença do Senhor. Quem não se humilha na presença do Senhor, Deus não vai fazer com que o indivíduo dobre a serviço. Ele vai deixar. Foi o que o André falou agora há pouco. Ele vai deixar para que nós colhamos os frutos daquilo que nós plantamos. Versículo 6. Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça cairá sobre nós. Ou seja, aqui, que a gente não precisa ficar procurando bajular. O que é a gente bajular? É ficar namorando de uma certa forma, né? Hoje nós usaríamos um outro termo, mas eu não vou usar aqui porque nós estamos gravando. Mas ficar lá adulando a pessoa, olha, puxa, eu gostaria, Senhor, isso. Então, para nós não ficarmos bajulando estas coisas. Não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Ou seja, o povo estava dizendo, nós somos agraciados de Deus, Deus anda entre nós. Então, e nós estamos sendo prósperos naquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos sendo prósperos, é porque Deus está do nosso lado. Aqui quebra também algumas ideias, que algumas pessoas dizem, né, que para você saber que você é escolhido de Deus, você tem que ser rico, tem que ser próspero. Quanto mais próspero você for, mais dinheiro você tiver, mais escolhido de Deus você vai ser. E aí não importam os meios que você faz para chegar nessa riqueza. E se Deus te deu a riqueza,
você está sendo próspero, então Deus está com você. Se seu pai era rico e você aumenta a riqueza, então Deus está com você. Agora, se seu pai era rico e você perdeu tudo, Deus não está mais com você. Então aqui, eles estavam sendo prósperos. E o que a gente vê aqui na política em geral, no mundo? Não estou falando só aqui não. Grandes líderes estão prósperos, são ricos, enquanto o povo passa miséria, passa fome. E aqui ele fala, mas há pouco, versículo 8, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, ou seja, o povo se tornou inimigo dessas pessoas, que além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Ou seja, as pessoas estão vivendo calmamente, tranquilamente, mas estão sendo atribuladas, porque leis estão sendo impostas, impostos novos estão sendo feitos, e essas pessoas estão sendo roubadas até das suas roupas íntimas. No caso, a capa é uma roupa íntima, suas roupas, a capa que cobre. Então, tudo está sendo tirado das pessoas simples, das pessoas mais humildes. Para o quê? Para esta nova classe que está crescendo dentro destes locais. Se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, versículo 11, se houver alguém seguindo o vento da falsidade e mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal profeta deste povo. Então, ergueram-se falsos profetas, que do vinho e da bebida forte, ou seja, da loucura. Porque quem bebe, quem usa álcool, quem usa bebida alcoólica, em geral vai falar aquilo que vem do próprio coração, não do que vem de Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa que ninguém beba alguma coisa para ele falar, se manifestar. Então, aqui, esses indivíduos estão sendo enganados por falsos profetas, que vão falar o quê? Que vão falar que não, está tudo bem, continua fazendo o que você está fazendo, que está tudo em ordem. Do 12 em diante. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloeis juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o Senhor irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Porém aqui ele fala para o povo aguardar, que Deus irá levar à frente. Não é para o povo. Engraçado, né, que quando a gente fala a questão dos oprimidos, tal, né, muitas vezes fala, não, o povo tem que levantar. O autor que eu sigo aqui está dando a solução de Miqueias. A solução de Miqueias é também bem diferente das que conclamam os pobres e oprimidos a se levantar e a se libertar de seus opressores. Embora teólogos da libertação encontrem muita munição contra a injustiça social nos profetas do século VIII, eles procuram uma solução em uma fonte completamente diferente daquela em que procuram esses profetas. Ou seja, os teólogos da atualidade procuram uma situação diferente. Os profetas lá não falavam para o povo pegar em armas e lutar. Querem que as classes mais baixas se ergam e se libertem a si mesmas. Miqueias, no entanto, espera no Deus soberano. Ele eliminará as iniquidades do seu próprio povo. Esta profecia em particular não se cumpriu senão cerca de 130 anos depois. Os libertacionistas atuais não têm tempo de esperar que Deus opere. Na nossa era, Deus esperou mais de 70 anos antes de eliminar o regime comunista da ex-União Soviética. Então, o que nós queremos? Nós não deixamos na mão de Deus. E nós tomamos, muitas vezes, as armas e vamos à frente. E o que acontece? Morte, desgraça, miséria. Primeiro, não era nem para a gente ter entrado num negócio desse. Segundo, depois que nós estamos e já está o negócio bem encaminhado, nós vamos tentar resolver aquilo que nós fizemos de errado. Nós não entregamos na mão de Deus. E o tempo de Deus é o que conta.
Porque quando nós tomamos as armas, nós estamos tomando as armas iguais aos nossos inimigos. Nós estamos nos equivalendo a eles. Ah, mas Deus demorou 130 anos para resolver esse problema. Eu não vou viver até lá. A minha solução é agora. Entra exatamente naquilo que o Ander falou para nós. Né? A nossa solução tem que ser imediata. Então nós achamos o culpado. Tem que ter um culpado para a gente poder, né, massacrar. O Judas para a gente malhar. Então, aconteceu o terremoto por causa disso. Gente, falhas tectônicas existem, acontece. Terremotos acontecem. Calhou? Foi por causa do povo. Jesus foi arrastado na Sapucaí em 2020. Logo em seguida teve a Covid. Só que a Covid foi mundial. E aí? Será que fomos nós? A gente fica nessa que nós queremos achar um culpado para as coisas. Meus irmãos, meu irmão, se tiver uma dúvida, pode falar. Aqui não é como é que fala? É uma aula. Então, o professor olha para a carinha dos alunos e fala, a gente vê quem está cochilando, daí conta uma piadinha para acordar, né? Mas, então, se tiver dúvida, pode falar. A vez que a senhora falou que foi fracassado, 2021, né? Não, 2020. 2020. 2020, foi no carnaval. E depois de 2000, e logo em seguida, isso foi em fevereiro, março, em abril começa a Covid. Março, abril começa a Covid. O que acontece? Deus, tudo, ali tem uma conversa. Ali tem uma conversa entre o Senhor Jesus com o Senhor Deus de Israel. Mas Israel, então vai vir uma doença sobre esse povo. E quem é que paga? A gente. Ela está entendendo? A gente, por exemplo, estava na escola, aqui no sol, no final do dia, a professora falou: olha, vamos estudar tudo online. Tudo online, porque está agora essa Covid aqui, sabe? Isso ali que quer Covid. Né? Vocês vão ficar em casa, não pode sair, só vai sair por necessidade. Vai ou comprar um remédio na farmácia, ou ir no posto, ou ir no mercado. Só isso. Mas nada. Eu, com a graça de Deus, eu nunca tive Covid. Né? Graças a Deus. Deus me guardou e me protegeu. Né? Mas aquelas pessoas que foram desobedientes pagaram um preço muito alto. A senhora está me entendendo? Muitas morreram, muitas hoje estão para sequela. Eu penso da seguinte maneira. Por exemplo, Jesus disse que no mundo tereis aflições. a tribulação. E infelizmente, nós também estamos sujeitos aos pecados dos outros. Por exemplo, os nossos políticos cometem a coisa errada, quem que vai pagar? Todos nós, o povo. Exatamente. Todo mundo paga a conta disso aqui. Mas, qual é a nossa falha? Será que nós pedimos, quando nós fomos votar, eu lembro que antigamente, quando eu estava próximo de eleição, a igreja como um todo, não estou falando só a nossa não, a igreja como um todo, fazia jejum, fazia oração para que bons políticos fossem colocados lá. Acho que a dona Evânia lembra disso, que nós tínhamos até as bandeiras aqui, foram tiradas as bandeiras, nós tínhamos as bandeiras aqui do estado de São Paulo e o Brasil, e a gente fazia oração. Nós temos hinos que conclamam o povo a orar pelos nossos políticos. E nós não fizemos mais isso. Nós deixamos, o crente não precisa se meter em política. Sim, nós precisamos estar orando e pedindo ao Senhor, gente honesta, gente séria. Então, neste ponto, nós falhamos. Se nós falhamos, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos.
Se nós não plantamos nada, não podemos colher nada. Nós omitimos. Nós pecamos de que maneira, segundo a Bíblia? Pelas atitudes, pelas ações, por pensamentos, por omissões. Nós estamos nos omitindo. Se nós estamos nos omitindo, estamos pecando. Eu não vou votar em tal político porque eu não gosto. Não sei se os irmãos repararam, mas ultimamente a gente não vota em quem a gente gostaria de votar. A gente vota para o outro não ganhar. A gente vota no menos pior e não no melhor. É incrível isso, porque não existe o melhor. E quando o indivíduo sobe, a gente vê que, puxa vida, nós somos enganados. Quantos que a gente votou, que a gente achou que ia fazer isso, fazer aquilo, chegou lá em cima, ficou igualzinho aos outros. E isso aconteceu aqui. Aqui surge uma nova classe, uma classe de comerciantes que estão prósperos. O que eles fazem? Eles vão enriquecer à custa de quem? À custa dos pequenos, à custa dos pequenos proprietários. E aqui depois, aqui em Miqueias, aqui no capítulo 3 que nós vamos ver, além da questão dos falsos profetas, dos sacerdotes, nós vamos ver que a culpa também é do povo. Porque o povo, o que faz? Ele vende a sua terra. Quando ele vende a sua terra, ele está vendendo a sua herança. A terra não é herança que Deus deixou para o povo? Se você vende o teu sítio, vende a tua terra, você abriu mão da tua herança. Você está pecando contra o Senhor. E ele aqui, Miqueias, ele é extremamente contra as cidades. Por quê? Porque a cidade, ela é uma facilitadora de uma série de coisas, principalmente da promiscuidade. Vamos analisar o dia de hoje. São Paulo, a cidade de São Paulo. Nós temos inúmeros prédios, apartamentos, agora de 20 metros quadrados, que não tem mais lavanderia. Você tem uma lavanderia. A vida nossa é projetada para fora. Tudo você faz para o lado de fora. Você não tem mais uma coisa que te fixe na tua casa. Tua vida é para o lado de fora. Você não tem lavanderia. Algumas cozinhas são exíguas. Tem também um cowork, sei lá o que é isso, mas é um lugar para você estudar, para você receber visitas, alguma coisa. A lavanderia do prédio, você paga uma coisa extra para usar a lavanderia do prédio. Toda a tua vida é para o lado de fora. Aí dá um fecha tudo. O que acontece? Você fica doido, porque você não tem um espaço. Você não tem uma casa com jardim, não tem um quintal, não tem uma planta para cuidar, não tem nada. Você fica doido dentro daquele pequeno espaço, porque você não pode sair. Aí acontece o quê? Violência doméstica, as pessoas acabam se jogando dos prédios. Por quê? Porque fica maluco num canto. Você não tem aonde trabalhar, não tem onde ocupar a mente, porque a sua vida é para lá de fora. A casa é só para dormir. É um abrigo. É uma toca. Você vai lá para dormir, durante o dia você fica o tempo todo na rua. Seu lazer é onde? É dentro de casa? Você vai no barzinho? Vai no restaurante? Vai num parque? Tudo é para lá de fora. Então, você não tem mais aquela introspecção, você não tem mais aquele recolhimento do que é seu. Não tem mais isso. E quando você perde a sua terra, você está abrindo mão daquilo mais importante que Deus te deu, teu sustento. Se der um fecha tudo e ninguém puder plantar, ninguém puder trazer a comida, como é que nós vamos comer aqui em São Paulo? Se não tiver alimento no supermercado, não tiver feira livre. Se não trouxerem, os caminhões estiverem parados. Nós tivemos aí greve de caminhoneiro. Nós vimos que não tinha nada em supermercado. Você vai viver de quê num apartamento? Você perdeu a sua individualidade. Você perdeu. E quando você perde a sua individualidade, você também perde o contato com Deus. Porque você deixa de ser você e você passa a ser massa. É engraçado isso. Você deixa de
ter esse contato maior. Quando você tem contato com a natureza, o contato com Deus é maior. Mas quando você fica preso dentro dessa vidinha, porque o mundo está te chamando. O mundo tem uma série de coisas agradáveis para você. Tinha um ditado antigo, minha mãe falava muito, minha avó também. Mente vazia, oficina do diabo. Então, você não tem nada para fazer na sua casa. Sua casa é um ovo. Em meia hora você limpou a casa inteira. Estou falando isso para nós mulheres. Em meia hora você limpou a casa inteira. O que você vai fazer? Você pega o celular, fica vendo aquelas porcariadas no celular, ou vai assistir televisão. Vai assistir televisão, vai ver o quê? Ou vai ver desgraceira nos jornais, ou vai assistir novela e vai te trazer um monte de coisa que não presta. Vai estar infiltrando em você valores de Deus? Não. Valores do mundo. Aí você vai achar certo o aborto, aí você vai achar certo isso, vai achar certo aquilo, porque tá normal, todo mundo faz. E parafraseando a minha mãe, Dona Evânia já olhou para mim, quando eu falo todo mundo faz, lembra minha mãe que olhava para minha cara e dizia, você não é todo mundo. E aí o tapão vinha na minha orelha. E é o que Deus faz para nós. Um tapão vem na orelha da gente. E aí sim, Ele permite que nós entremos nessa bagunça toda de receber também os frutos que os ímpios estão colhendo. Então, nós somos massacrados por aqueles que mandam na gente, por omissão nossa, de não lutarmos por aquilo que é de Deus. Ah, mas lutar como? Nós vamos pegar em armas? Não. Não é em armas. É confiar naquele que tem o poder. Mas confiar como? Aí Deus, resolve o problema. Tchau. Não, eu tenho que orar e tenho que mostrar nas minhas atitudes. Nós temos que mostrar que nós somos povo de Deus. Não compactuar. Ah, mas o que que tem? Está sobrando, tem um monte de caneta lá na empresa. Uma não vai fazer diferença. Minha mãe dizia que caráter é aquilo que a gente mostra quando a gente está sozinho. Não é quando tem um monte de gente olhando. Então, aquilo que nós fazemos em segredo, sem câmera, sem ninguém olhar a gente, é aquilo que nós somos. E nós temos que ser de Deus em todos os momentos. Até quando a gente está trancado no banheiro sozinho, a gente tem que ser de Deus. Por quê? Porque se nós somos luz e nós somos sal da terra, Jesus mesmo falou, né? Para que serve o sal se ele perdeu o sabor? Nós que damos sabor para o mundo. O sal, ele tem uma série de serventias. Ele é bactericida, por isso que ele é colocado na carne para salgar, para tirar a bactéria da carne. Ele tira amargor. A gente vai fazer uma berinjela, a gente põe de molho, que a berinjela é meio amarga, a gente põe de molho um pouquinho no sal, meia horinha no sal para tirar o amargor dela. Então, ele tira o amargor, até de giló, o Ana falou para mim que o giló tem que ser amargo, mas algumas pessoas são amargas. Se nós somos o sal, nós temos que dar oportunidade delas tirarem esse amargor. Mas como é que nós vamos sendo igual ao mundo? E tem muita gente, muito crente, que acha que ser crente é só vir aqui na igreja. Chega em casa, tira o casaquinho de crente, põe na cadeira e vai trabalhar e é igual. Quando fala que é crente, o pessoal fala, não diga. O cara é crente. Fogo. Me quebrou as pernas. Não sabia não, que do jeito que ele faz, não difere nada. Então nós temos que ter a nossa marca de crente. Falar de que ser crente hoje é um estigma. É uma coisa assim, porque o crente agora é aquele que tira vantagem. Entra aqui o que disse o nosso amigo Miqueias. É aquele que é próspero, porque ele tira vantagem. E não é para ser isso. O pessoal fala, toma posse disso aqui que é seu.
Como assim? Deus me deu? Foi Deus que me deu? Deus mandou o endereço lá, direitinho para mim? Ou é um teste para mim, para ver se a minha conduta é dele? Uma vez eu fui no supermercado e ele estava lá na gôndola dos frios e o rapaz lá estava resmungando, não sei o quê. Se eu não tivesse câmera aqui, vocês iam ver o que eu ia fazer. Eu olhei e falei, filho, você é filho de Deus. Aí eu não aguentei, eu sou muito bocuda, eu não aguento ver certas coisas, e como professora a gente acaba falando. Eu falei, filho, você é filho de Deus. Você tem que ser aquilo que Deus te propôs. Se você não está contente aqui, sai, vai procurar um emprego melhor. Seja honesto, seja sério, e você pode até subir dentro do teu emprego. Mostra quem você é. Agora, se você é isso que você está falando, meu filho, você está no lugar errado. Você está prejudicando a si, prejudicando os outros. Servindo com má vontade, fazendo pouco caso das pessoas. O rapaz não gostou muito do que eu falei. Fez uma cara feia, eu falei, está falado. Eu disse, paciência. O negócio sobe aqui, né? Tem que pôr para fora, senão eu infarto. Não foi ofensivo da minha parte, eu fiquei assustada. Porque as pessoas acham que ser de Deus é só vir aqui na igreja. E não é. Ser de Deus é uma constante. Essa história que os gregos falam, né, que essa ideia nossa da vida laica e da vida religiosa vem com os gregos. Os gregos, eles iam no templo, lá no templo ele fazia as ofertas para os deuses, e lá fora o mundo era outro. Nós pegamos essa ideia deles, que a nossa cultura é uma cultura greco-romana. Então, vem, adora o Senhor, canta, louva, etc, etc. Ali fora é mundano. Mas eu tenho que me privar. Ser crente é perder a liberdade. Quem te prende é o mundo. Quem te prende são as coisas lá de fora. Deus te dá liberdade. Ele deu livre-arbítrio. Você pode escolher ficar com ele, escolhendo. Só que lá fora, tudo que tem lá fora é pago. E às vezes pago com o nosso sangue. Drogas, sexo ilícito, essas coisas todas, tudo é pago com o nosso sangue depois. Porque isso mancha a nossa alma. Alguém assistiu aquele filme ou leu um livro? Como é que chama? Aquele que Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray. Esse retrato de Dorian Gray, ele é fantástico, porque o cara não envelhece. Mas foi feito um retrato dele, uma pintura, tudo de ruim está lá naquela pintura. Ele não envelhece, ele é jovem, ele é bonito, mas ele aproveita a vida de todas as maneiras ilícitas possíveis. Droga, bebida, sexo, faz um monte de coisa. E ele continua sempre bonito. Mas na hora que vê o quadro está a coisa mais monstruosa desse mundo. Minha filha assistiu o filme, ela ficou muito chocada. Ela falou, mãe, eu falei, mas é isso que acontece com a alma da gente. Às vezes você vê o rosto bonitinho, mas a alma está completamente destruída. Por quê? Porque o pecado prende e você não consegue sair. Vício te prende, dificilmente você sai. Se você não tiver a ajuda de Deus, você não sai. Não sai. É incrível isso. E você vai. E agora tem um outro vício, né? Que a gente não dorme sem dar uma olhadinha no Instagram, sem dar uma olhadinha em alguma coisa. Quando vai ver, 3, 4 da manhã. Agora o jejum agora tem que ser diferente, não é de comida. Você vai ver 15 minutos e vê 2 horas. Pois é, quando a gente olha, nossa, mas já tudo isso, estou perdendo a hora disso, daquilo. E muitas vezes é bobagem. É só para a gente dar uma risada de uma coisa besta, ou outro você olha aqui, fulano, ou filho de fulano. Eu não conheço nem fulano, vou conhecer o filho do fulano. O que acontece? E a gente acaba se
O mundo está aí para aprender, são tentáculos. E quando enrola a gente não sabe como sair. Aquela história do Alexandre Nogord, que diz que seria o grande conquistador de todo o mundo da época, quem desfizesse o nó. E todo mundo tentando achar o ponto para desfazer o nó. O Alexandre Grande foi lá, ele olhou, pegou a espada e pá! Meteu lá, abriu. Ninguém falou como precisava desmanchar o nó. Ele simplesmente meteu a espada lá e arrebentou o nó. E aí foi coroado o rei e tudo da cidade porque ele conseguiu desmanchar o nó. Às vezes a gente precisa dizer, Deus faz isso para nós. Ele desmancha, você está emaranhado no pecado, Jesus vem, passa a espada e acabou. Livra você. Ah, mas eu não vou ter mais liberdade de tomar minha cerveja. O quanto isso te faz bem? O quanto isso melhora o teu organismo em alguma coisa? Aí você fala bobagem, você ofende pessoas, você magoa. É complicado, meus irmãos. Não é que nós, crentes, não temos liberdade. Nós temos liberdade em Jesus. De fazer aquilo que é certo. E como é difícil. Os 10 mandamentos são mandamentos simples. Não faça isso, não faça aquilo. Não. E aí você vai lá e... é tão difícil. É como obedecer os pais, né? Meu filho era pequenininho, tinha 2 aninhos. Eu comprei aquelas luzinhas de Natal. Ele, mãe, quero ver. Eu coloquei na tomada, acendeu, ficou bonito. Falei, quando você quiser, mamãe põe na tomada para você. Aí eu virei as costas para fazer, de repente eu escuto. O que aconteceu? Ele foi colocar na tomada e tomou um choque. Tomou um choque. Falei, tá vendo? Não obedeceu a mamãe, era simples. É só chamar a mamãe põe na tomada para você ver. Mas ele foi lá e foi fazer sozinho. Foi Deus que fez ele, ou foi a ação dele que fez? A desobediência. É a mesma coisa conosco. Quando nós desobedecemos, nós colhemos o fruto da nossa desobediência. E aqui é a mesma coisa. Vamos continuar aqui, capítulo 3. Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber e juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancai a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartir como para a panela e como a carne no meio do caldeirão? Aquilo que eu falei. Estão explorando o povo de tal maneira que até os ossos, até a carne do povo. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fazem o mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Gente, aqui é uma linguagem poética, mas o que ele fala? Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Eles clamam paz quando tenho que mastigar. Ou seja, se alguém dá alimento para eles, dá um suborno para eles, eles falam, não, está tudo bem, está tudo em ordem, Deus está com você. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Ou seja, os pobres, aqueles que precisariam de mais atenção, os profetas fazem o quê? Retiram deles até o que tem. Ou seja, se nada eles põem na boca daqueles que profetizam, eles vão profetizar guerra. E vai ficar esses indivíduos, como é que eles falam? Tem uma linguagem, mispá. Mispá é uma palavra hebraica que significa justiça. Mispá, eles sacerdotes, profetas, os chefes, eles tinham que promover a justiça social.
Aquilo que Moisés fazia de julgar o povo, que ficava horas e horas, que depois foi dada a ideia para ele, que dividir entre homens justos, para que pudessem julgar o povo, porque todo mundo tem alguma coisinha para discutir, para verificar se está certo, se está errado. E o que eles faziam? Se o indivíduo tem dinheiro, a causa ganha para quem dá o dinheiro para eles. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, se eu tenho dinheiro e vou com uma causa, não. Agora, se eu tenho a causa e eu não tenho dinheiro, então você perdeu, meu filho. Olha, pela lei você não tem direito, acabou. Mesmo que a lei seja favorável, aquilo que nós falamos, é torcida a lei. Não tem mais um spa, que é a justiça. Portanto, versículo 6, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o bigode, porque não há resposta de Deus. Ou seja, aqueles adivinhos, aqueles profetas, aqueles que se dizem profetas do Senhor e se vendem, Deus não vai mais falar com eles. Deus vai deixar, o Espírito do Senhor vai deixar deles. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, pois, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Porquanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, o monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, ele não prega nem o arrependimento dessas pessoas. Ele fala: não vai ter arrependimento para vocês. Deus vai vir e vai acabar com tudo isso. Pode continuar vocês fazendo, porque não haverá perdão. Aqui eu lembro a passagem que Deus chama a atenção também de Samuel, porque Samuel está intercedendo por Saul. E Deus já falou para Samuel: meu espírito saiu de Saul. E Samuel continua orando. Deus falou para ele: para com isso, porque eu já escolhi outro. Existem pessoas que, por mais que a gente ore, por mais que a gente queira, elas não vão se converter. Nós pecamos se nós não orarmos, mas o coração delas é duro. E não adianta, elas vão precisar sofrer no Senhor para poder se voltar para Ele. E não somos nós que faremos isso, é o Senhor. E é isso que nós temos que pedir a Deus, que Ele olhe pela nossa nação, olhe pelo mundo, que é criação dEle e que está nas mãos dEle. E nós vamos fazer a nossa parte, orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, para que nós não caiamos em pecado. Que Samuel fala, Samuel, se eu não me engano, 1 Samuel 12, versículo 23, se eu não me engano: ai de mim se não orar, estarei eu pecando se não orar por vós, e ensinar-lhes o caminho reto, o caminho da justiça. Então, é essa a nossa missão, como igreja: orar e dar o nosso testemunho com a nossa conduta. Nós não temos uma conduta boa para sermos de Deus. Nós temos que ter a conduta boa, porque nós somos o espelho de Cristo. Nós somos de Deus. Então é diferente. Nós não vamos para o céu porque nós somos bonzinhos. Nós vamos para o céu porque Cristo nos lavou dos nossos pecados. E mais, que nós cremos que temos que agir como sal da terra e luz do mundo. E essa luz não vai apagar, porque ela é firmada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, semana que vem, se Deus quiser, terminamos o livro de Miqueias. Amém? Cândida, eu vou pedir para você orar por nós.
Pai, te damos graças mais uma vez pela tua palavra, porque tu nos deixaste essa palavra para nos servir de orientação nesse mundo, para nos servir como guia, o que fazer e como fazer, Senhor, diante das dificuldades que nós passamos nesse mundo. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria e prepara-nos, Senhor, para mais um culto hoje à noite e para uma nova semana que hoje se inicia. Sempre cada um de nós e perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se ele conseguiu gravar, viu?